Bom dia a todos. É o requerimento número 10/2025, solicitação de tombamento de veículos da administração pública sem utilidade. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Lago do Junco e demais colegas EDs desta Casa Legislativa, apresento este requerimento que, após dado ciência e ouvido o plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Ataíde Miranda Souza, prefeito municipal. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo solicitar a este Poder Executivo a elaboração de um projeto de lei que estabeleça o tombamento de veículos da administração pública municipal, que comprovadamente não mais atenda às necessidades do serviço público e determine um leilão dos mesmos. Sala das Sessões, 4 de junho de 2025, Francisco Erinaldo Paes da Silva, vereador solicitante. Vamos para a votação do requerimento 10/2025. Vereador Matheus. Voto sim. Vereador Ronaldo Souza. Sim. Vereador Raimundo Campelo. Voto sim. Vereadora Marinete. Voto sim. Vereador Jair. Voto sim, presidente. Vereador Elidevan. Voto sim. Vereador Felipe Vital. Voto sim. Autor do requerimento, vereador Francisco Erinaldo. Voto sim. Requerimento 10/2025, aprovado. Então, tínhamos apenas esse pedido para votação hoje. Chegou na casa aqui várias respostas, né? Estavam acumuladas, mas como só temos essa matéria, vamos ler todos. Acho que ainda faltou alguns, mas já é um bom começo, né? Chegou essas respostas. Então, eu vou me dividir entre o primeiro secretário e o vice-presidente para fazer a leitura. Então, eu vou passar esses 3 aqui para o vereador Felipe. E esses 3 para o vereador Francisco Erinaldo. O vereador Felipe pode fazer a leitura. É o mesmo sistema, né? Leu, tá todinho. O ofício número 035/2025, né, do gabinete Lago do Junco, Maranhão, 2 de junho de 2025. Ao excelentíssimo senhor Antônio José da Silva Júnior, presidente da Câmara Municipal de Lago do Junco. Assunto: resposta à indicação número 008/2025. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, em atenção à indicação número 008/2025, de autoria da nobre vereadora Marinete Oliveira Cunha, que solicita providências para o Poder Executivo viabilize a tubulação para o escoamento de esgoto na rua Osmar Carvalho, no trecho compreendido entre a residência da senhora Iracilda Duarte e a residência do senhor José Lindomar Gomes. Esclareceu o seguinte: a Prefeitura Municipal de Lago do Junco, por meio do setor de engenharia, será acionada para realizar uma vistoria técnica ao local, com o objetivo de averiguar in loco a situação apontada e, se constatada a necessidade, proceder com a elaboração de um projeto técnico para a instalação da referida tubulação. Ressaltamos que a justificativa apresentada na indicação, destacando que a demanda visa proporcionar uma melhor qualidade de vida aos moradores do bairro, uma vez que o esgoto encontra-se exposto em frente às casas, provocando mau cheiro, risco à saúde dos residentes e de seus animais domésticos. Sendo fator contribuinte para a propagação de doenças, será devidamente considerado na análise e no planejamento das ações. Informamos ainda que esta administração está seguindo um cronograma de atividades elaborado com base na urgência das demandas, na necessidade dos serviços e principalmente na disponibilidade orçamentária e financeira do município. Assim, a execução do serviço será analisada e considerada dentro de um planejamento, buscando sempre garantir a eficiência e a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos,
Reiteramos o compromisso desta gestão com o bem-estar da população e com a contínua melhoria da infraestrutura urbana, bem como a transparência na condução dos serviços públicos. Atenciosamente, Ataíde Miranda Souza, prefeito municipal de Lago do Junco. Pode ir para outra, Jorge? Pronto, a outra resposta é ofício número 031/2025 do gabinete, né, do prefeito municipal de Lago do Junco, 2 de junho de 2025, ao excelentíssimo senhor Antônio José da Silva Júnior, presidente da Câmara Municipal de Lago do Junco. Assunto: a resposta à indicação número 004/2025. Senhor presidente, em atenção à indicação número 004/2025, de autoria do nobre vereador Matheus Vilaris Lemos, aprovação do plenário da Câmara Municipal, que sugere que o Poder Executivo, através dos órgãos competentes, viabilize a identificação, por meio de adesivos, dos veículos oficiais do município de Lago do Junco. Vimos, por meio deste, apresentar os devidos esclarecimentos. A administração municipal reconhece a importância da devida identificação da frota oficial, medida que visa garantir maior transparência, segurança e melhor fiscalização do uso dos veículos públicos. Neste sentido, informamos que encontra-se em trâmite um processo licitatório para a contratação de empresa especializada, objetivando a prestação de serviços de confecção e impressão de material gráfico e personalizados de interesse do município de Lago do Junco, Maranhão. Desta forma, tão logo seja concluído o referido procedimento licitatório e, consequentemente, celebrado o contrato administrativo, será providenciado o material gráfico necessário à identificação de todos os veículos pertencentes à frota municipal, por meio de adesivos impressos padronizados. Reiteramos, assim, o compromisso da gestão com a legalidade, a eficiência e a transparência na aplicação dos recursos públicos, bem como a constante melhoria dos serviços ofertados à população juncoense. Na oportunidade, renovamos nossos protestos e elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que fizerem necessária. Atenciosamente, Ataíde Miranda Souza, prefeito municipal. Outro ofício, número 034/2025, né, do gabinete do prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Antônio José da Silva Júnior, presidente da Câmara Municipal de Lago do Junco. Assunto: resposta à indicação número 007/2025. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vimos, por meio deste, em atenção à indicação número 007/2025, de autoria do nobre vereador Jair Alves dos Santos, que indica ao Poder Executivo a reforma da Praça Antônia da Silva Penha, bem como a poda de árvores localizada próximo ao Hospital Municipal Alci Alves Arruda. Esclareceu o seguinte: a Prefeitura Municipal de Lago do Junco, por meio do setor de engenharia, está executando um cronograma de prioridade com a recuperação de prédios e logradouros públicos, elaborado com base na disponibilidade orçamentária e nas demandas mais urgentes da comunidade. Nesse contexto, informamos que a recuperação da referida praça será incluída na segunda etapa do cronograma de recuperação de logradouros públicos do município. A medida visa assegurar que as intervenções sejam realizadas de forma planejada, responsável e eficiente, respeitando os limites financeiros e administrativos da gestão municipal. Aproveitamos a oportunidade para informar que, como medida preventiva de segurança, será realizada a poda das árvores localizada na praça, próxima ao Hospital Municipal Alci Alves Arruda, a fim de evitar riscos à população e manter a conservação adequada do espaço público. Reiteramos o compromisso dessa gestão com o desenvolvimento urbano e com a melhoria da qualidade de vida da população juncoense,
colocando-se à disposição para demais esclarecimentos. Atenciosamente, Ataíde Miranda Souza, prefeito municipal de Lago do Junco. Outra resposta do ofício, do ofício número 033/2025, ao senhor excelentíssimo Antônio José da Silva Júnior, presidente da Câmara Municipal. O assunto é a resposta à indicação número 006/2025. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste em atenção a indicação número 006/2025, de autoria do nobre vereador Francisco Arinaldo Paes da Silva, que indica ao Poder Executivo a construção de uma praça no retorno das ruas da Mangueira, a Rua 1º de Maio e Governador Nunes Freire. Esclareceu o seguinte: a Prefeitura Municipal de Lago do Junco, por meio do setor de engenharia, está executando um cronograma de prioridades para a realização das obras públicas, elaborado com base na disponibilidade orçamentária e nas demandas mais urgentes da comunidade. Nesse contexto, informamos que a construção da referida praça será incluída na segunda etapa do Programa Recuperação de Logradouros Públicos do município. A medida visa assegurar as intervenções sejam realizadas de forma planejada, responsável e eficiente, respeitando os limites financeiros e administrativos da gestão municipal. Reiteramos ainda o compromisso desta gestão com o desenvolvimento urbano e com a melhoria de qualidade de vida da população juncoense, colocando-se à disposição para demais esclarecimentos. Atenciosamente, Ataíde Miranda Souza, prefeito municipal de Lago do Junco. Vamos dar continuidade. Peço ao primeiro secretário que continue a leitura das demais respostas. Bom dia a todos. Ofício de número 032/2025, ao senhor Antônio José da Silva Júnior, presidente da Câmara Municipal Lago do Junco, Maranhão. Assunto: resposta de indicação de número 005/2025. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste e atenção a indicação de número 005/2025, de autoria do vereador Raimundo de Souza Campelo, que solicita viabilização da reforma da Unidade Básica de Saúde Rosenberg Lima dos Reis. Informa que a recuperação da referida unidade já está prevista em contrato celebrado por esta administração. Ressaltamos que os serviços contratados já se encontram em andamento, conforme o cronograma previamente estabelecido, visando a melhoria das condições estruturais da unidade e garantir de um atendimento digno e de qualidade à população. Aproveitamos a oportunidade para reiterar o compromisso desta gestão com a manutenção e conservação dos prédios públicos, assegurando condições adequadas para o pleno funcionamento dos serviços essenciais à comunidade. Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicionais. Atenciosamente, Ataíde Miranda Souza, prefeito. Rapaz, esses ofícios mais um ofício de número 029/2025, ao senhor excelentíssimo presidente da Câmara, Antônio José da Silva Júnior. Assunto: resposta à indicação de número 002/2025. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste em atenção a indicação de número 002/2025, de autoria do vereador Francisco Arinaldo Paes da Silva, que solicita providências para que o Poder Executivo viabilize a urgência a construção do muro do cemitério municipal. Esclareceu o seguinte: a Prefeitura Municipal de Lago do Junco, por meio do setor engenharia
já realizou a primeira etapa do levantamento técnico das edificações públicas municipais prioritárias, com o objetivo de identificar e priorizar as intervenções necessárias. No tocante à construção do muro do cemitério, informamos que o referido serviço será incluído na segunda etapa do levantamento técnico das edificações públicas do município de Lago do Junco. E tão logo seja concluído esse levantamento, será dado seguimento ao processo licitatório visando a execução da construção do muro do cemitério, bem como de outras recuperações de identificações públicas com base nos dados técnicos coletados. A demanda mencionada na referida indicação será devidamente considerada no planejamento da segunda etapa de ações de infraestrutura do município. De todo modo, assegurar que as necessidades da comunidade sejam atendidas de forma responsável, eficiente e dentro das possibilidades orçamentárias administrativas da gestão municipal. Reiteramos o compromisso dessa administração com o bem-estar da população e com a transparência na condução dos serviços públicos. Atenciosamente, prefeito municipal de Lago do Junco, Taíde Miranda Souza. Caraca, essa daqui que é grande. Ofício de número 030/2025. Ao senhor presidente Antônio José da Silva Júnior, presidente da Câmara Municipal. Assunto: resposta à indicação de número 003/2025. Senhor presidente, em atenção à indicação de número 003/2025, de autoria do vereador Felipe Vital Santos, aprovada pelo plenário da Câmara Municipal, que sugere a disponibilização de uma ambulância no povoado Ludovico, para atender as comunidades circunvizinhas, Bertolino, Santa Zita, Centrinho da Aparecida, Alto da Paz, Centro do Rosa, Centrinho do Acris, São José, Mata dos Reis, São Manuel, Lago Queimado, Centro do Aguiar, Santa Luzia, São Paulo, Sítio Novo e Pau Santos. Vimos, por meio deste, apresentar o devido esclarecimento. A administração municipal reconhece a relevância e a necessidade de garantir assistência em saúde com qualidade e presteza para todas as comunidades, em especial aquelas situadas na zona rural do nosso município. Todavia, informamos que, diante da atual estrutura da frota municipal de ambulância e considerando a demanda de atendimentos em todo o território de Lago do Junco, não é possível, neste momento, destinar uma ambulância exclusivamente para o povoado Ludovico. O serviço de transporte de pacientes está estruturado para assegurar que, sempre que houver necessidade, a ambulância se desloque prontamente da sede do município até qualquer uma das localidades mencionadas, garantindo assim o atendimento emergencial aos pacientes que dele necessitam. Cumpre ressaltar que a gestão tem compromisso em prestar serviço público de saúde com qualidade e por isso não tem medido os esforços para buscar soluções que ampliem e melhorem esse atendimento. Estamos, de forma contínua, evitando esforços para captação de recursos, por meio de convênio, parcerias, a prestação de projetos, as novas ambulâncias e o fortalecimento da rede de atenção à saúde do município. A atual gestão municipal reafirma, mais uma vez, seu compromisso inabalável com a melhoria da saúde pública em Lago do Junco, adotando uma política administrativa
pautada na responsabilidade, no planejamento e na eficiência, para que possamos gradativamente no planejamento e na eficiência, para que possamos gradativamente ampliar o acesso da população aos serviços essenciais, garantindo atendimento cada vez mais humanizado e resolvido. Tem mais aqui, final. Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição para qualquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ataíde Miranda Souza, prefeito municipal. Caraca, isso não é bem que a última, deixa eu ver. É 2 folhas aqui, só. Vamos lá, né? Ofício de número 028/2025, ao senhor Antônio José da Silva Júnior, presidente da Câmara Municipal de Lago do Junco. Assunto: resposta à indicação de número 001/2025. Senhor presidente, em atenção à indicação de número 001/2025, que solicita a viabilização com urgência da restauração do asfalto das comunidades Cajazeira, Centro do Aguiar, Pau Santo e São Manuel. Informamos que o processo para contratação de empresa objetivando o serviço de recuperação asfáltica dessas localidades já está em andamento pelo setor competente do município de Lago do Junco. Diferentemente da gestão anterior, que não tomou as medidas necessárias para a manutenção e recuperação da infraestrutura viária do nosso município. Esta administração tem compromisso de reverter esse cenário e garantir melhores condições de traficabilidade para a população. Reafirmamos nosso compromisso com a melhoria da infraestrutura do município e com a gestão responsável, transparente voltada para atender às reais necessidades da população de Lago do Junco. Atenciosamente, Ataíde Miranda Souza. Não resolvi nenhum aqui, que tem os 4 aí. Então, colegas vereadores, nós ouvimos todas as respostas que chegou aqui na casa, né? Então, acredito que ficou faltando 2, né, eu acho. A do projeto do vereador Ronaldo, né? Não veio a resposta. E também a indicação, né, da vereadora Elidevan, né? 2 indicações suas, né? Não veio. Mas aí... Veio suas também? Veio, né, vereador? Então, ficou faltando 2 da vereadora Elidevan e o projeto do vereador Ronaldo. Então, vamos esperar que chegue ainda este mês, né? Enfim, está aí a resposta. Vamos aguardar o cumprimento, que é o mais importante. Não simplesmente a resposta, mas o cumprimento. Mas é muito importante essa comunicação do Executivo para com a Câmara Municipal, para com os vereadores e, consequentemente, para a comunidade, que é o mais interessante. É o que vai ser beneficiada. Então, na ordem do dia, nós temos 10 minutos na tribuna, onde cada vereador ou vereadora tem esse momento. Só reiterando aqui, colegas vereadores, tivemos aí uma queda de internet. A empresa me mandou mensagem que está tendo uma manutenção, mas a sessão ela está sendo gravada e acredito que acho que até meio-dia já vai estar disponível no YouTube. Então tivemos essa queda, mas está sendo gravada normalmente. Não está sendo em tempo real por conta da queda de internet, mas vai estar no YouTube a partir do meio-dia, já vai estar lá com certeza.
Então, estamos agora no grande expediente, onde cada vereador tem 10 minutos na tribuna. Temos também, né, a presença do pessoal aqui da pastoral. A gente, após o grande expediente, a gente vai dar um momento aqui, até porque o Salvador já tinha oficializado a gente, encaminhado o ofício. Então, vamos agora para o grande expediente. Presidente, só que uma sugestão, né? Quebrando um pouco o protocolo regimental, já que a gente não tem mais outras demandas para discutir e a ordem do dia, no grande expediente, a gente poderia aqui estar ouvindo o pessoal da pastoral, né? E até, quem sabe, a gente poderia estar reforçando mais o debate, tendo em vista que eu consideraria até uma sessão solene, né? Porque se fosse tratar de um tema muito importante, que é o do meio ambiente, né? Acredito que cada vereador aqui tem o seu ponto de vista a fazer, e a gente poderia estar ouvindo eles. Claro, se o senhor e os novos vereadores achar interessante, ouvir eles logo, que possa fundamentar mais o debate. Tudo bem, pode ser sim, com certeza, até porque nós até tínhamos falado no grupo, né? O que estava dentro da minha ciência foi apenas o ofício do Salvador, que queria dar uma palavra. Não sabíamos dessa programação a mais, mas enfim, está tudo tranquilo. O que os vereadores acham? Tranquilo, né? Então, Salvador vai dar a palavra agora. Aí, após a mensagem, aí os vereadores podem acrescentar na tribuna alguma coisa. Bom dia a todos, ao presidente Júnior e aos vereadores aqui presentes, né? E a quem está assistindo. Estou aqui hoje, me chamo Raul, hoje representando o Conselho Comunitário, né, da nossa comunidade, Lago do Junco, a Igreja Católica, e falo aqui em nome do Conselho. E viemos hoje aqui, a pedido do nosso amigo Salvador, que hoje é o coordenador da Pastoral Ecológica, que é uma pastoral que existe hoje na nossa Igreja Católica. E vamos falar um pouco sobre o Dia Internacional do Meio Ambiente, né, que foi ontem, dia 5, e a gente resolveu hoje pedir esse espaço aqui, agradecendo também ao presidente Júnior pelo espaço concedido a nós, para que a gente possa falar um pouco sobre o que a gente pensa, sobre o que a Igreja Católica vem realizando ao longo dos anos e o que a gente também pensa em fazer daqui para frente em prol do meio ambiente. A Pastoral Ecológica da Igreja Católica é uma iniciativa importante que busca promover a conscientização e a ação em favor da proteção do meio ambiente e da criação. A Igreja Católica tem uma longa tradição de defesa da criação e do cuidado com a casa comum, como expressa na encíclica Laudato Si do Papa Francisco. A Igreja Católica, como quem conhece, sabe, né, que já tem uma longa caminhada, e sempre defendendo esse bem comum, que é o bem, a casa comum, que é o nosso meio ambiente. E gostaria de convidar o coordenador da Pastoral Ecológica, o Salvador, para fazer a palavra. Eu agradeço a todos. Bom dia a todos e a todas. Queremos agradecer aqui a esta casa por dar esta oportunidade para a gente compartilhar o trabalho da pastoral, né, do que nós fazemos, né, dentro desse trabalho. Antes de falar da questão igreja, a questão ecológica, ela está na Constituição, no artigo 225.
ela diz o seguinte: é dever e obrigação de todos de cuidar, preservar, denunciar os maltratos ao meio ambiente. E é direito e é dever também do poder público dar as condições para que os movimentos e pastorais e grupos fazer esse trabalho em defesa do meio ambiente. Está no artigo da Constituição Federal, no artigo 225. Está lá. Então não é só uma questão igreja. Ela é uma questão igreja e parte civil. Na questão das comunidades, o Papa Francisco, ele tinha a determinação de uma igreja sinodal. O que é a igreja sinodal? É o acolhimento de todos, dando oportunidade de todos a ser igual. Não ter diferença. Essa é a questão da igreja sinodal. Na encíclica do Papa Francisco, nós também temos Laudato Si, que quer dizer o seguinte: essa encíclica é criticar o consumismo, né, desenfreado, sem nenhum critério, mas reconhecer que todos têm o mesmo direito, que nós chamamos na casa comum, que é a terra, a mãe terra. Você veja bem, o ser humano, nós temos deveres, direitos e obrigações. Mas os seres também que vivem na terra têm o mesmo direito. Os animais têm os mesmos direitos. Eles têm deveres, eles têm obrigações, igual o ser humano. Mas cabe a nós, como cristãos, fazer esse papel dessa defesa. Se você for no livro de Gênesis, você vai ver que lá no começo, Deus já começou a falar do meio ambiente. Pegou Adão e Eva, colocou no jardim do Éden. Crescer e multiplicar e cuidar. Não mandou destruir. Deus não mandou destruir o meio ambiente, mandou cuidar. E que aí tenha tudo para a sua subsistência. Mas a questão desenfreada do consumismo e o lucro está criando um problema sério em todo o mundo. Se nós observarmos a história, vocês vão observar o que é que aconteceu no Rio Grande do Sul, já várias vezes, 2 vezes no ano. O que é que aconteceu no seca, enchente, frio demais, chuva demais, tudo aquilo que é descontrolado é a questão do meio ambiente, que está sendo destruída pelas nossas mãos, em prol do lucro. Prol do lucro. Então a pastoral, ela tem esse trabalho de levar à sociedade esse cuidado, esse trabalho, e por isso que nós vemos nessa casa, que essa casa é a casa do povo, é a casa da formação de opinião. Vocês são formadores de opinião. Vocês são formadores, vocês são autoridade do município. E aqui também
a gente começa a fazer esse trabalho. Como sugestão, que nós já fazemos nas igrejas, nas comunidades, inclusive na comunidade Cristo Rei, a diminuição, o máximo que puder, do descartável. É uma pequena ação, mas ela é muito importante. Quanto menos a gente usar o copo descartável e outros derivados, a gente já está ajudando o meio ambiente. Porque esse copinho descartável, ele leva 500 anos para se decompor no meio ambiente. Então, se a gente tiver a condição, a boa vontade de fazer um trabalho de diminuir o descartável, já é uma ajuda para o meio ambiente. A outra sugestão, como coordenador da Pastoral Ecológica, e como cristão, e como juncoense, é que esta casa faça um requerimento, um projeto, para que o Executivo coloque nas praças públicas, nos prédios públicos, aqueles colhedor de lixo seletivo, que tem o azul, o amarelo, o branco, o verde, para que daí a gente comece a educar a sociedade a separar seu lixo nas suas residências. São pequenas ações que dão um grande resultado. Nós temos aqui o senhor Antonieta, que vive de reciclagem, que sendo implantadas esses coletores seletivos, ele pode ir lá onde está o vidro, onde está o plástico, onde estão os outros materiais, que ele possa recolher para reciclar. Então são essas pequenas coisas que nós queremos que a ajuda desta casa para a divulgação desse trabalho, porque a pastoral não é do Raul, pastoral não é do bispo, pastoral não é de Salvador, nem de Cortez, nem de Luizinho. A pastoral, ela é da comunidade Cristo Rei dentro da diocese. E depois da arquidiocese, da CNBB, e aí vai. Aí, senhores vereadores, nós estamos aqui com as mudas de plantas, que nós queremos que cada vereador, e sim porque nós não conseguimos mais, pegue uma planta dessa, uma muda, leve e plante no lugar que não seja preciso cortar. Entendeu? Porque às vezes você planta perto de casa, aí você quer crescer a casa, aí é obrigado a cortar. Então, num lugar que não seja necessário cortar no futuro. E tire uma foto. Resista esse momento. Quando você for plantar, jogue nas suas redes sociais. Jogue nas suas redes sociais quando você estiver plantando. Diga uma frase. Eu também faço parte desse trabalho em defesa do meio ambiente ou outra coisa que você criar. Porque vocês são, torna a dizer, vocês são formadores de opinião. Vocês têm seguidores. Vocês têm eleitores que votaram em vocês. Vocês têm pessoas que admiram o trabalho de vocês. E aí essa massa vai crescendo. Então, senhores vereadores, a gente agradece aqui esse espaço, porque nós poderíamos estar numa esquina dessa falando, mas nós temos que usar a casa que é do povo. Nós temos que usar esta casa
para fazer esse trabalho chegar aonde nós queremos. Eu também peço, se chegar um projeto em defesa do meio ambiente, em defesa do uso indiscriminado do agrotóxico, se tiver alguma cláusula nesse projeto que vocês não concordem, modifique, mas não deixe de aprovar. Entre com uma emenda, entre com outra cláusula, entendeu? Mas não deixe de aprovar. Porque através desses pequenos projetos, desses projetos de lei, é que lá em cima começa a resolver. Nós aqui, como na base, nossa casa legislativa, Casa de Vereadores, aqui está a base. Se a gente não faz uma base boa, lá em cima também não presta. Aqui é que está o resultado. A importância de um vereador dentro desse projeto, dentro do projeto, qualquer tipo de projeto, principalmente do meio ambiente, se tiver uma autenticidade voltada ao meio ambiente, com critério, com respeito, com amor, a gente tem resultado lá em cima. Porque eles sabem que aqui eles começam a perceber que aqui na base, somente em Lago do Junco, na comunidade Cristo Rei, tem vereador que está atento. Então a gente pede esse trabalho de vocês. Essa casa poderia estar cheia de gente. Você vê o seguinte, o que é que nós estamos passando. As pessoas não estão dando mais valor, importância, aonde passa as leis que vai favorecer a eles. Você vê, não tem quase ninguém aqui. Isso não é bom. Isso não é bom. Porque é o seguinte, é preciso que a comunidade juncoense visite mais essa casa, para ver, né, os trabalhos. O que é que está sendo decidido para eles, principalmente no meio ambiente. Eu, como coordenador da pastoral e representante da diocese, eu conto com a ajuda de vocês, através dos seus seguidores, que não são poucos, que seguem vocês, para nós fazer esse trabalho em parceria. Eu não sei, mas eu acho que aqui, olhando para as caras, não tem nenhum vereador com outra denominação religiosa. Pelo que eu vejo, todos são católicos, né? Mas também não vejo os vereadores na igreja também não. Então, tá na hora da gente também mostrar a cara. Tem muita coisa lá, após a missa, que diz a vocês. Às vezes a gente precisa lá de uma palavra, de um vereador. Está ali o vereador, para dar o espaço. Se não é aqui na matriz, é lá no Centrinho do Acris, é no Ludovico, é qualquer lugar que ele estiver. Então é esse nosso pedido, nosso trabalho. E aí nós vamos ter depois aí uma cantiga, né? Uma cantigazinha da igreja. E nós vamos ter, e eu também convido a vocês e os demais que estão aqui presentes, se assim o presidente permitir, para nós tirar uma foto oficial, né? Para que a gente mande para a diocese e a arquidiocese o momento que nós estamos fazendo dentro de Lago do Junco, do meio ambiente. E aqui eu agradeço e o meu muito obrigado. Vai ter a participação agora, um canto aí, né? Usa lá a tribuna lá, Cléo.
da poluição. Se invertem as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo, espécies e animais. E tudo que se planta colhe, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios, seco sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua semelhante à lua. O que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O rio que desce as encostas quase já sem vida, parece que chora. Um triste lamento das águas a ver devastada a fauna e a flora. É tempo de pensar no verde, regar a semente que ainda não nasceu. Deixar em paz a Amazônia, preservar a vida, estar de bem com Deus. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios, seco sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua semelhante à lua. O que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? Não, vem tu. É o shot agora. Ah, meu Deus. Eu nem sei. É. Consegue? Pego dá de captar as duas vozes aqui. Bora. Esse ano teve o hino da campanha da Fraternidade 2025, que foi mais um ano falando sobre também o meio ambiente. E a letra do canto não deu pra gente, eu acho que não deu pra imprimir aí pro pessoal. E tá sem internet, né, pra vocês acompanhar, mas vocês vão ouvir. Vai lá, Fiote. O Cristo Deus se fez humano nesta terra, e as criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja o nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Há muito tempo o louvor das criaturas já se ouvia em um canto universal. O seu autor, nova expressão, ele inaugura. Fraternidade, ecologia integral. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja o nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Só um pedaço. Vai ter... Tá tudo ok, né?
Muito obrigado ao pessoal da Pastoral. Com certeza, a nossa população, quando for assistir posteriormente, daqui a pouco vai estar postada essa sessão. Todos vão gostar. Então, colegas vereadores, vamos para o grande expediente. Como o horário avançou um pouco, né, devido a essa programação extra, para ganharmos tempo, né, se tiver algum vereador que seja ágil, para os 10 minutos, né, mas que seja breve também, né, para falar o seu discurso. Vereador Francisco Arinaldo. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por mais uma oportunidade. Estamos aqui em mais uma sessão e saudar a todos os vereadores e vereadoras em nome do presidente Júnior Papai Chegou. Um bom dia aos internautas que estão nos assistindo pelas redes sociais. Queria aqui registrar a presença do subtenente Abreu, do ex-vereador Tiago Vital e os demais aqui da pastoral da igreja. Obrigado pela vinda e as apresentações aqui de vocês que fizeram o toque aí do violão aí, né? E a cantora Cleo aqui, que está de parabéns, canta muito bem, viu? O Raul também tem uma voz, peço Zé Ramalho. Então, pessoal, venho essa tribuna também aqui para agradecer aos nobres colegas vereadores e vereadoras pela aprovação de um requerimento esse que eu já tinha feito na gestão passada, que era sobre o tombamento de veículos, né, que estão aí jogados nas ruas, nos terrenos baldios, então, Lata Velha, virado Lata Velha. Então, esse requerimento, que é para seja feito um tombamento, enviar para o executivo criar o projeto de lei e nós, vereadores, aprovar o projeto para que seja descartado, vendido para ferro velho, leiloado, e o recurso que deles for arrecadado, comprar um novo veículo e o restante da manutenção àqueles que ainda têm conserto. Então, isso aí foi o meu requerimento. Quero que o prefeito olhe com bons olhos a esse meu pedido e mande o projeto logo para esta casa, né, para a gente voltar a se aprovar e descartar esses veículos que aí estão sem serventia nenhuma. Muito bem, aqui ontem foi o dia do meio ambiente, né? E deu certinho sobre o que eu ia falar. Registrei esse momento também ali entre o povoado Zé Rito e o povoado Abelha, na ponte, na segunda ponte ali, rumo ao Lago da Pedra, os descartes de vísceras de animais e lixo jogado abaixo da ponte ali do povoado Zé Rita. Então, isso aí, as pessoas que estão fazendo isso sabem muito bem da lei, que é crime, né? É crime ambiental. Isso aí está aqui registrado, eu tirei as fotos, fiz vídeo, mandei no grupo da Câmara, né? O descarte desses de lixo e de fato, de gado, de porco, tudo enquanto, galinha, moto, tudo tem lá, tudo que não presta tem lá, na ponte a do Zé Rita. Então, aí eu vou pedir aqui, o Raul aqui como secretário à frente da Agricultura, que faz parte também do meio ambiente, e também falei já com o Abreu, com o Sargento França, quiser o apoio deles também, para ir fiscalizar e também pedir às pessoas responsáveis pela limpeza do lixo da nossa cidade, que vá fazer um levantamento, um cronograma também, para que possa estar passando também naquele loteamento que é do Ricardo Marinho, né? Ali perto da ponte, né? Para recolher o lixo ali daquela vila, para que esse lixo não seja descartado ali, né? Na ponte, ali do povoado Zé Rita.
Falar sobre aqui a palavra do Salvador aqui, né, que as pessoas não estão dando muita importância. Acho que hoje nada o povo, cada um por si e Deus por nós, né? Sobre o trabalho dos vereadores, que é muito importante, e que muita gente que não vem a esta casa e criticam os vereadores, não só aqui do município, mas todos os vereadores, para a população, a maioria da população, eles falam em vereador. O que é que o vereador faz? O vereador não faz nada, não faz nada. A maioria das pessoas falam isso, mas as pessoas que falam isso não têm o conhecimento e o poder que nós vereadores temos, e a importância de nós vereadores, porque nós somos quem fiscaliza o executivo, nós criamos leis, nós aprovamos leis, nós faz indicações, nós faz requerimento, nós faz pedido, e nenhum pedido desta casa aqui, nós vereadores, não é em benefício de nós, é da população, são pedidos das pessoas que nos procuram, né, para resolver algum problema de água, de limpeza, de uma estrada, sobretudo, uma reforma de uma escola, de uma creche. Então, as pessoas que nos criticam, seria bom elas assistir em casa, ou então estar aqui presente, para ver o papel do vereador, para que depois ele não esteja em uma esquininha, numa rodinha de pessoas, vereador não faz nada. O que é que o vereador faz? Então, nós somos muito criticados, nós vereadores, viu? Então, são essas minhas palavras nesse momento. Quero agradecer a todos, a presença de todos, e que venham mais vezes, né? As pessoas, né? É tão bom a gente falar olho no olho, as pessoas aqui presentes, e os internautas também, mas bom mesmo é a gente olhar cara a cara, olho no olho aqui, as pessoas. Desejo a todos um ótimo final de semana. Muito obrigado. Mais algum vereador, vereadora, no grande expediente? Vereadora Lidevan. Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente, o nobre colega vereador e os demais aqui presentes. Primeiro eu quero agradecer e parabenizar o prefeito pela atitude que teve nessa sessão de mandar algumas respostas a essa casa, pelas quais hoje todos tivemos o conhecimento. E desejo que essas respostas, elas podem ser cumpridas. Quero parabenizar a equipe da Pastoral da Criança pelo belíssimo trabalho hoje nessa casa, no que diz respeito especificamente e especialmente o meio ambiente, a ecologia, e quero parabenizar a Cléo pela voz e pelo belo hino, né? E o Raul também, que eu acredito que nós temos aí futuramente um CD, ou vários CD, dessas duas pessoas hoje que apresentaram seu trabalho aqui para nós. Então, quando se fala do meio ambiente, esse trabalho que foi feito hoje aqui nessa casa, ela nos traz uma reflexão, veio através da palavra do Salvador, veio através dos próprios hinos que foram cantados aqui, a forma em que Deus entregou o meio ambiente para cada um de nós, de forma saudável, e no próprio hino diz que foi exatamente o homem que destruiu o meio ambiente, que é o lugar onde ele deveria ter zelo, porque é no meio ambiente que buscamos a nossa própria
é sobrevivência. E isso é muito importante para essa casa, esse trabalho que vocês fizeram hoje. Diante da responsabilidade, da dedicação de cada um dos vereadores hoje que estão à frente do Poder Legislativo, com esse compromisso de levar à população as respostas do seu trabalho como a prova de respeito pela oportunidade que a própria população nos deu para ocupar essa cadeira, isso é de cada um de nós termos a responsabilidade e sermos gratos com a população e sermos gratos pela nossa própria capacidade de estarmos aqui hoje. Mas, para isso, nós temos que ser esse Adão que Deus colocou no Jardim do Éden, como fala, o Salvador citou na fala dele. E o meio ambiente, hoje ele é um dos locais mais debatidos dentro das sessões de Lago do Junco hoje, no que diz respeito aos projetos que foram já colocados nessa casa. Inclusive, eu tenho 2 projetos que brevemente eu acredito que também vai chegar a resposta nessa casa através do trabalho do prefeito da nossa cidade. E falando do meio ambiente, eu coloquei no grupo da Câmara, todos os vereadores têm o conhecimento da forma em que se encontra o matadouro do nosso município. Eu fiz uma visita no nosso matadouro, esperei encontrar um zelador e poderia também encontrar um veterinário, que é a pessoa que deve estar lá presente na hora que está sendo executado um trabalho como foi presenciado lá, né? Tinha um senhor com um trabalho, com uma matança de um suíno. Gente, lá, quem tem acesso hoje, todos os vereadores que presenciaram o vídeo que eu coloquei no grupo, teve até alguns vereadores que se posicionaram diante do descaso. Eu quero dizer para vocês que a palavra hoje, que foi plantada através da equipe da pastoral, dentro dessa casa hoje, ela está voltada à saúde do ser humano e à responsabilidade que cada um de nós temos. E nós temos um prefeito que é de responsabilidade tomar posse do trabalho do município pela qual ele está à frente, como representante. Nós temos os secretários em cada setor para exercer o seu trabalho de forma responsável. E eu encontrei, diante do matadouro, gente, um descaso, aonde qualquer um cidadão que consumir uma carne que é traga daquele local, não tem como ele não precisar da saúde do município. Porque a alimentação de qualidade é saúde. Agora, a alimentação de péssima qualidade nos leva a buscar a nossa saúde. E se a gente fizer esse trabalho com qualidade, a gente vai ter menos pessoas no hospital, a gente vai ter compromisso com nós mesmos e nós vamos poder dizer: eu sou um Adão que tive a responsabilidade quando fui colocado no paraíso por Deus. Não foi isso que foi citado aqui? E eu procuro aqui os nossos vereadores. O matadouro hoje da nossa cidade, ele deve
pela qual todos vocês têm conhecimento da forma que ele se encontra, ele deve ou não ser interditado imediatamente. É através de uma posição nossa que nós podemos conseguir que o prefeito tome uma atitude e possa fazer um trabalho pelo qual é direito da população dentro do matadouro do nosso município. Na fala do senhor que estava lá presente, ele falou que desde o momento em que ele entrou naquele matadouro, desde a primeira vez, nessa gestão, ele nunca viu um veterinário e não tem conhecimento se tem. Ele nunca viu um zelador para zelar o matadouro. E por prova, a casa que abriga o zelador no matadouro, gente, ela está destruída do teto ao piso. Porque até as nossas próprias casas, se você fechar as portas, de um dia para o outro ela se acaba. Aonde não tem zelo, aonde não tem presença do ser humano, em qualquer uma habitação que seja, ela se acaba. E ali a gente tem prova de que não tem um veterinário dentro da nossa cidade, não tem um zelador lá naquele matadouro. E aqui eu deixo a resposta, a pergunta para nós vereadores. Se vamos juntos, em conjunto, como equipe, como parceiros da população, se vamos pedir a interdição do matadouro de forma imediata. Porque eu, vereadora Elidevan, nessa tribuna, hoje, a minha fala é essa, que o matadouro seja interditado, porque vida de qualidade é o que merece o ser humano. E saúde, dentro do nosso município, é cuidar da população, dos setores pelas quais nós estamos vendo aí, de forma destruída, desabrigada, um descaso dentro do município. E a minha posição hoje é essa, que o matadouro seja imediatamente. Vereadora, passou seu tempo. E eu gostaria de também ver a posição dos nossos vereadores diante desse caso. Meu muito obrigado. Mais algum vereador que seja breve, se for na tribuna, né? O horário está avançando rápido. Temos um pequeno expediente ainda. Mais algum vereador, vereadora? Se não tem nenhum vereador no grande expediente, vamos para as considerações finais. O Raul pode, nós vereadores, a gente pode dar a palavra para ele usar a tribuna de novo, presidente. Muito bem, ok. A cada vereador dá o seu posicionamento, eu também tenho minha palavra. Então, muito obrigado, Raul, pela informação. Estamos nas considerações finais agora. Cada vereador tem 5 minutos na tribuna. Vereador Jair.
senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, sociedade presente aí, e pastoral ecológica, né, aqui do município presente. Antes de tudo, parabenizar pela apresentação que foi feita aqui, e que foi muito linda, né? E seria interessante que a população do Lago do Junco tivesse mais presente, né? Como o próprio Salvador falou, infelizmente é um tema, é um dia muito importante para debater a questão ambiental. A gente sente a falta das pessoas mais próximas, né, desse tema, porque hoje, para falar de saúde, falar de alimentação e não falar de meio ambiente, a gente não está completando o debate, né? Porque nós sabemos que em tudo por tudo está a questão ambiental, um dos maiores problemas mundial. Até olhando assim, eu vi ontem, né, quando foi anunciado que haveria a participação hoje, né, do pessoal aí da Pastoral Ecológica, e eu até pensei que talvez fosse exclusivamente uma sessão solene para debater, né? Mas também isso precisaria que fosse mais articulado com a sociedade, com a população de Lago do Junco, para que viesse participar, porque também não seria uma sessão solene com poucas pessoas, como a gente está vendo aqui, e debater temas como este, que poderia aprofundar ainda mais, né? Que um dos maiores problemas que eu vejo hoje no nosso município é a questão dos agrotóxicos, que a cada dia aumenta mais, cada dia vai se aumentando, vai se ampliando o uso de agrotóxicos, está disparado, entendeu? Em tudo por tudo, na questão agrícola, na questão agropecuária, e enfim, isso é o que? Isso está aí caminhando para um futuro cada vez pior. Ou seja, se hoje nós já pagamos o preço e temos as consequências, né, devido a este uso de agrotóxicos, né, de poluição, dentre outros descasos que afetam o meio ambiente, imagine aqui há 10 anos como é que não está a situação, se a sociedade, se a população não tiver a chamada conscientização. É triste, tá? Então fica aqui a minha preocupação em relação a este tema. E gostaria também, senhor presidente, de agradecer o requerimento, a resposta do senhor prefeito ao requerimento que a gente fez, né? Já tem meses que nós estamos aqui, 6 meses, já estamos aí com 6 meses de trabalho, podemos dizer, e ainda não tinha vindo nenhuma resposta do executivo, né? Acho que chegou, os primeiros já foram lidos aqui já hoje, no qual tem um requerimento meu, mas ainda tem pendente ainda, me parece que dois requerimentos e uma indicação, e eu creio que quase todos os vereadores ainda ficaram de ter suas respostas de requerimentos. Acredito que o prefeito deve estar trabalhando esse planejamento para que possa responder a todos. De já agradeço o momento e muito obrigado. Mais algum vereador nas considerações finais? Vereador Francisco Arinaldo. De volta à tribuna, ouvindo atentamente aqui a fala da vereadora Levan, sobre o matadouro, né? Qual na gestão de 2013 a 2019 eu fazia parte, e lá eu era um membro lá do matadouro, fiscal do matadouro. E na época que eu trabalhava lá como fiscal do matadouro, recebendo os gados, tempo da gestão do ex-prefeito, foi vindo recursos para a melhoria do matadouro. Muito recurso. O Edmar, o Edmar, que na época era o médico veterinário, eu fazia parte da equipe dele, né, como fiscal do gado.
E ele também estava dando um monte de engenheiro também, né? Para que o recurso fosse aplicado no matadouro, câmara fria, transporte, para trazer o gado até o estabelecimento dos magaré. Tudo isso era para ter sido feito. E aí? Não foi feito. Então, esse espelho do matadouro hoje, na atualidade dele hoje, não foi a Ataíde que deixou, né? Isso já vem de gestões passadas. E a vereadora está certa em cobrar, está muito certa. Eu já falei para o prefeito, ontem mesmo eu falei para ele, rapaz, fecha aquele matadouro, né? Fecha. Que nem o Raul falou aqui, agora há pouco, né? Tem até um ofício também do Ministério Público, né? Não foi na gestão da Ataíde que veio, a fiscalização veio na ex-gestões que aqui passaram, né? Os 12 anos de gestões passadas, que veio o Ministério Público eu presenciei o Ministério Público indo lá mesmo, né? E as condições não estavam para que o estabelecimento pudesse funcionar daquele jeito que estava, né? Então, o ex-prefeito conseguiu o recurso na época, mas esse recurso escafedeu e não foi feito nada, está lá. Então, o descaso está lá, mas o Ataí já enviou o ofício, ele me mandou agora há pouco aqui o ofício para o secretário de Estado, né, pedindo recurso para que o mesmo seja aplicado no matadouro. E eu falei para ele, rapaz, fecha, enquanto o recurso não chega, fecha e pede um apoio à cidade vizinha para que eu possa deslocar os animais para ser abatidos na cidade vizinha, aqui, enquanto faz essa reforma do matadouro, né? E sobre aqui também o que o vereador falou aqui, o vereador Jair, o uso de agrotóxicos aqui no nosso município. A vereadora entrou com um projeto, né? Esse projeto não foi aprovado, mas o projeto ele não tem. Acho que eu ouvi comentários que esse projeto vai voltar para essa casa novamente. Mas, como o projeto veio proibir em geral, tudo. Eu nem me manifestei aqui, nunca vim essa tribuna falar sobre esse projeto, e sempre que eu tinha coisa a falar, e tenho a falar sobre esse projeto ainda. Não é que esse projeto é para eliminar de vez o agrotóxico do nosso município, em geral. Não é só os lavradores pequenos e os grandes, não. E hoje também a pecuária está usando muito agrotóxico, né? Matando. Hoje não está roçando mais, solta mais, só tudo é no veneno, né? É mato e pindova, tudo no veneno. Então, eu acho que sim, de onde tem que começar a fiscalização, né? Agora, há poucos dias aqui, povoado Lata, aconteceu, né? E o fazendeiro da região aqui mandou jogar, porque eles caçam os meios mais menos custo, né? Não procuram uma empresa que realmente seja incluído tem aqui o drone, né? Registrado na ANAC, tudo, uma empresa, né, que esteja registrada. Eles procuram aquelas pessoas, né, que vai cobrar menos. E aí, vereador, passou o seu tempo. E aí acontece, né, esse desastre ambiental aí, acabou com as plantações de feijão aqui do pessoal aqui da Lata aqui. É só isso, minhas palavras, muito obrigado. Então, um ótimo final de semana a todos. Mais algum vereador nas considerações finais? Mais algum vereador, vereadora? Vereador Felipe Vital. Bom dia a todos, né, os colegas vereadores, na qual eu saldo na pessoa do presidente, vereador Júnior,
né? Saúdo a plenária que nos assiste, né? Destaco aqui a presença do nosso secretário de Articulação Política, o Tenente Abreu, e também a pessoa do ex-vereador Tiago Vital, né? Também os amigos, né, da Pastoral Familiar, seja bem-vindo, né? Essa casa está sempre aberta a todos, tá bom? Então, a minha vinda aqui a essa tribuna é só para reforçar, né, destacar, na verdade, o trabalho que o prefeito vem executando no município, né? São demandas que as pessoas recorrem aos vereadores e a gente, através, né, do ofício, de ligações, de requerimentos, é atendido através do Poder Executivo, né? Cito aqui as bombas do povoado Vila São João, povoado Vila São Francisco e Bertolino, que foram consertadas essa semana, né? As pessoas ligaram para a gente pedindo esse auxílio e, graças a Deus, foram agraciados, né? Também cito aqui o reforço que eu tive de encontro com o Bruno, né? O Bruno Cruz esteve no Ludovico, a gente visitou, né, o campeonato, né, uma das jogadas do campo, né? E aí ele também revelou que vai aumentar a premiação, né? Vai conseguir um recurso junto em Brasília com o ministro dos Esportes, André Fufuca, né? Pela proximidade, ele falou que por baixo R$2.000 ele já consegue de cara, né? Aumentar a premiação da Copa Rural e além de troféus, medalhas, né, e outros utensílios que vai fortalecer ainda mais aquela premiação. O Hospital Municipal Alci Alves Arruda, né, encontra-se com o médico obstetra, né, realizando partos, né? Foi um pedido muito grande por parte dos nós vereadores e está sendo atendido. Recuperação da ponte ali da Panela Furada Santa Rita também foi executada, né, um trabalho excelente que o Poder Executivo vem fazendo no município. Então, pessoal, se percebe-se um canteiro de obra no nosso município, né, diferente das gestões passadas. Então é isso que a gente tem que reforçar. Vamos pedir, mas também vamos elogiar e fazer o que a gente vem fazendo na tribuna, certo? Eu pedi para a colega Cleo, a secretária, aí, distribuir, né, essa ação do Ministério Público sobre a ação que foi feita no Matadouro, né, que a vereadora Elidevan, né, citou aqui na tribuna a questão da calamidade que ali existe, né? Assim como o Matadouro, a calamidade estava em todos os setores quando a atual gestão recebeu esse município, né? Cita em todos os setores o caos, o abandono, comparado ao Matadouro Público, né? Essa visita foi feita aí, né, por um agente do Ministério Público, né, em 22 de setembro de 2021, né? O despacho já saiu em junho de 2024. Ou seja, o que está lá é retrato da gestão passada, entendeu? A vereadora Elidevan tá correta de cobrar, né? O que está errado tem que ser cobrado. Agora, ela não cobrou na gestão que ela fazia parte, era vereadora de mandato de base, e eu não vi Elidevan cobrando, né? Eu sempre acompanhava as sessões, certo? Então, colegas vereadores, né, vamos ser justos, né, dar a César o que é de César, né? Quem não fez o que tinha que ser feito em gestão passada, que seja penalizado essa pessoa, não quem recebeu da forma que recebeu, né? Eu cito mais um exemplo aqui, o povoado Cipó, a ambulância atolando no terreiro da vereadora. Eu nunca vi a vereadora reclamar em tribuna, não vi a vereadora fazer um vídeo pedindo que a gestão recuperasse aquela estrada, né? Povoado esse que foi asfaltado ainda em 2008, 2010, 2009, pela gestão do prefeito na época, Haroldo Leda. E abandono total. Os asfaltos nas comunidades estão só os buracos, né? Inclusive entrei com um pedido, com um requerimento, para que seja feita essa manutenção nas comunidades, nos asfaltos. Graças a Deus já foi feito o Ludovico. Com fé em Deus vai ser feito São Manuel, Lago Queimado, Centro do Aguiar, Pau Santo, Planalto Carrazeira. Todas as comunidades que eu coloquei aqui no meu requerimento. Então, pessoal, vamos com calma, vamos por parte. Não se muda uma gestão em 5 meses de governo que vinha acabado, abandonado em 12 anos. Vamos por parte. É como o prefeito está fazendo. Está correndo atrás de recursos, está fazendo as licitações, buscando. Né? Porque da forma que recebeu, o pessoal, vamos combinar. Né? Todo mundo é ciente disso.
Eu não estou aqui inventando ou defendendo gestão, não. Estou aqui falando a realidade. Vereador, passou seu tempo. Pronto, então assim, né, essa é minha vinda aqui à tribuna, tá bom, senhor presidente, colegas vereadores. Desejo a todos um ótimo fim de semana e muito obrigado pela atenção. Mais algum vereador, vereadora, nas considerações finais? Vereadora Elidevan. Mais uma vez, de volta à tribuna, agora 5 minutos, né? O negócio agora é rápido. Então, né, cima da fala do vereador Felipe, quando ele diz que todos os setores que foi entregue na gestão anterior foram em forma inacabável. E está aí a nossa população que presenciou a forma em que os setores foram entregues, e mais uma vez eu quero dizer aqui que é mais um descaso apresentado nessa tribuna, onde tem uma vereadora eleita, senhora Marinete, que fez parte da transição de governo dentro do município, um vereador eleito, Felipe Vital, que também estava na equipe de transição de governo desse município. E aqui eu quero dizer o Felipe Vital e a vereadora Marinete, que vocês representam uma irresponsabilidade dentro do município de Lago do Junco, quando vocês recebem uns setores do município, todos eles inacabados, sendo que vocês estão fazendo parte da transição de governo do município, e é por lei, os prefeitos anteriores entregaram os setores organizados e funcionando. Então, a culpa está aqui. A vereadora como representante do município no segundo mandato, e o vereador Felipe como representante do município de primeiro mandato, recebeu os setores dessa forma. E quero dizer para você aqui, vereador, que eu cobrei várias vezes nessa tribuna aqui, as deficiências do nosso município. E digo aqui, nosso município teve e ainda tem deficiência nas estradas e nos ônibus escolares. Isso eu cobrava na nossa gestão, nessa tribuna e dentro do gabinete da prefeita, dentro da secretaria da educação, eu cobrava o ônibus, dentro da prefeitura eu cobrava a escola. E andava conversando com os pais de família pedindo ajuda. Diferente do nosso vereador hoje, que está aqui na tribuna só falando do descaso que o município foi recebido, pelo qual ele foi responsável dentro da equipe de transição de governo. E eu quero dizer aqui para você, vereador, você achou ruim eu falar da deficiência, do descaso que encontra o nosso matadouro hoje. Você prova, está aí dentro do grupo de vereadores, a prova que se encontra o nosso matadouro. E aqui a sua responsabilidade, como parlamentar dessa casa, é lutar pela população, para que a nossa população tenha uma saúde de qualidade. E aquilo lá, que se encontra hoje dentro do matadouro, ela daquela forma não estava na gestão passada, porque lá nós tínhamos um zelador e nós tínhamos o nosso veterinário. E funcionava. E eu quero também falar bem aqui para o vereador Naldo, que fez parte da equipe de funcionário daquele matador, enquanto veio a verba que ele teve, o conhecimento da quantidade, dos valores para ser aplicado dentro do matador, que na época, quando funcionário, que fazia parte da gestão, com certeza, não falou, não cobrou, e como funcionário não exigiu que fosse investido aquele recurso dentro do matador, da forma que o próprio projeto pelo qual ele apresenta aqui
dava direito. Isso também foi uma deficiência sua na época como um funcionário do setor. E eu estou aqui para me cobrar sobre a saúde pública do nosso município. Eu quero que o vereador Felipe me diga, já que ele tem todas as respostas, fale para a população de Lago do Junco, aonde é que está localizada a casa de apoio, que está lá no portal da transparência, que a população do Lago do Junco tem. Que foi aberta essa casa no dia 7 do mês 3 desse ano de 2025. E ela está localizada lá no portal da transparência, no bairro Pissarra, na Rua Grande, de número 2. E já está funcionando. E eu quero pedir ao vereador Felipe que ele mostre para a população, junto com o senhor prefeito, a Secretaria de Saúde, aonde está essa casa funcionando, porque a população do Lago do Junco está cobrando dos vereadores. Nós estamos todo final de semana, na sexta-feira, eu estou nessa casa aqui cobrando o abstrata lá para cuidar das nossas grávidas, cobrando. Agora, nesse exato momento, eu quero cobrar também aqui o cuidado do nosso povo que tem tratamento com os médicos psiquiatras, que tem carteirinha, que tinha os seus tratamentos, que agora também foi interrompido, porque a saúde do nosso município não está dando o direito que eles têm. Passou seu tempo, então, vereadora. Era isso que eu gostaria de falar e dizer mais uma vez para a população de Lago do Junco que o meu papel eu vou exercer. E não quero jamais fazer parte de uma equipe de transição para me receber um setor inacabado, sem funcionar, e depois estar nessa sessão aqui dizendo que foi caos da gestão anterior. Mais uma vez eu agradeço a todos, desejo a todos um bom final de semana e meu muito obrigado. Mais algum vereador nas considerações finais, vereadora? Júnior, só uma tréplicazinha aqui, em cima do que a colega vereadora Lidevão falou, né? Que eu não estou dizendo que a senhora não está errada em cobrar, realmente é o nosso papel. Você tem outra sessão para vocês pronunciar. A gente já finalizou o segundo... Não, entendi. Agora sim, segundo tempo da sessão. É que a senhora omitia informações na gestão passada. Por que a senhora só está cobrando agora? Me dê a resposta na outra sessão. Você perdeu o seu tempo de fala, vereador. Vereadores, vamos às considerações finais. Vereadora Marinete. Bom dia a todos. Em nome do senhor presidente, eu cumprimento os demais vereadores, os nobres colegas, os visitantes, né, o tenente Abreu. Agradeço aqui a participação da pastoral, né, a Cleo, o Raul, que cantam muito bem, os nossos internautas, né, que estão nos assistindo de casa. A minha vida na tribuna, eu não vinha na tribuna, mas hoje foi o jeito. Dizer para a vereadora Lidevan, que ela citou meu nome aqui na tribuna, e eu não fazia parte, pecou em você dizer que eu fazia parte da transição de governo. Eu não fazia parte. Eu não fiz parte da equipe de transição. Na foto que foi divulgada minha nas redes sociais com a equipe de transição, é porque eu trabalhava na escola Anexo, Osano Gomes Ferreira, e a equipe de transição foi lá, mas eu não fazia parte da equipe de transição. Vim lhe dizer isso, tá? Você pecou em citar meu nome aqui na tribuna. E em relação ao matadouro, gente, se já teve pedido de interditar, e o porquê que não fez isso? Eu passo em frente ao matador quase que direto. Na segunda, na terça e na quarta eu passei durante esses 3 dias. Quando eu passei na segunda-feira lá, a equipe de limpeza do Poder Público estava lá. Não sei as condições, porque no vídeo mostra lá dentro, realmente lá precisa ser interditado, lá dentro.
Mas eu passei na segunda-feira, a equipe de limpeza estava lá e fez a limpeza. Eu passei na segunda, eles estavam lá fazendo a limpeza. Quando eu passei na terça, lá estava tudo limpo por fora. Quando eu fui na quarta, do mesmo jeito. Quando eu voltei à noite, que eu voltei da comunidade Centro dos Pastores, à noite, lá já tinha sujeira. Ontem, quando a vereadora fez o vídeo, lá estava horrível, com restos de animais, aquelas lixeiro, né? Então, gente, como foi falado aqui, e ontem foi o dia do meio ambiente, parte do ser humano, da população civil, se conscientizar em não jogar lixo naquele local, porque ali não é local de lixo. Ali não é o lixão, ali é um matadouro, ali é onde os animais são abatidos para nós consumirmos. Foi horrível aquele senhor matar aquele suíno lá dentro daquele matador, que ele vai servir aquela carne, quem vai comprar somos nós, os consumidores daquele alimento ali. Então, a população é que tem que se conscientizar de não jogar lixo ali. Eu dou um exemplo para vocês da entrada da nossa cidade, ali no terreno do Heraldo. Ali ele bateu na tecla, colocou placa, e ele conseguiu que lá tá limpo, lá tinha restos de galinha, lá tinha pena, lá tinha tudo que não presta lá na entrada da nossa cidade. Hoje você passa ali, está limpo. Então, parte da sociedade ter consciência de não jogar lixo mais nesses locais, tá? Então, a minha vinda... E o prefeito já tomou providência a respeito disso. É tão tal que o pessoal da limpeza estava lá na segunda-feira, né? Ele já é consciente disso. Então, se já tem um pedido para interditar, que interdite. E a sociedade civil que se conscientize em relação a isso, já que nós estamos falando de meio ambiente, né? Então, minhas palavras eram essas. Meu muito obrigada e um bom final de semana a todos. Mais algum vereador? Considerações finais. Mais algum vereador? Vereador Raimundo Campelo. Dez horas. 10. Está no horário normal, né? Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal da plateia, bom dia. Pessoal que nos assiste aí pelas redes sociais, tenham um bom dia. Ouvindo aqui, minha vinda aqui na tribuna, senhor presidente, que eu ouvi aqui várias reclamações sobre o matador, que reclamação que, com todo respeito à nossa colega vereadora Lidevan, eu acho que o vídeo que ela fez ontem, eu acho que deveria ter feito em gestão passada também, para mostrar à sociedade como estava o matador em outra gestão. Quando ela falou também que a casa do vigia está em péssimas condições, mas eu passava ali todo santo dia que eu trabalho fazendo linha, e aqui dali fazia muito tempo que já estava daquele jeito. Eu creio que em 5 meses de gestão, que estamos caminhando para o 6º mês, o prefeito da nossa cidade está trabalhando para que tudo seja feito conforme as licitações, que nem disse o nosso amigo Felipe aqui. E também o vereador Felipe falou
bem aqui a respeito de como o prefeito está trabalhando no nosso município. E nós temos também que ver isso. É dever de nós todos os vereadores cobrar que o Matadores esteja bonito. E o prefeito já fez o ofício ao governo para que venha recurso para que seja aplicado. Não fazer como em outra gestão, desviar o dinheiro e não aplicar o recurso. Por isso que está dando todo esse caos no Matador. O prefeito da nossa cidade está trabalhando incansavelmente. Não é eu que estou dizendo, é a população. O inverno, em todos os invernos, isso eu comprovo. A comunidade de Centro Bertolino passava de 60 dias sem o ônibus ir na comunidade. Esse ano não passou nem um dia. Graças a Deus, o ônibus todos os dias estava indo na comunidade de Centro Bertolino e tendo manutenção nas estradas. Eu trabalho ainda aqui na linha, mas também a diferença da gestão passada para essa gestão é muito diferente, para você ver. E quando a vereadora também fala em equipe de transição que o município recebeu tudo consertado, eu acho que ela acho que não olhou bem direito quando o prefeito recebeu essa gestão. Até a bateria dos carros levaram. Que no dia 2, quando o prefeito esteve na prefeitura, acho que só não levaram os ar-condicionados porque não puderam levar. Mas estavam atendendo em pé, porque não tinha nenhuma cadeira, nenhuma mesa para ninguém sentar na prefeitura. Isso eu acho que não era uma gestão que tinha compromisso com a população juncoense. No meu haver, uma gestão que tem compromisso com a população juncoense, que nem a vereadora Lidevan diz que a equipe de transição recebeu as coisas tudo em ordem, mas eu acho que é difícil. Porque levaram a bateria dos carros, máquinas quebradas, ônibus para trafegar com os alunos, e isso ficaram tudo acabado. Isso a população, não é só eu que falo não, isso é a população juncoense que fala. Vereador, passou seu tempo. E essas são as minhas falas, poderia até falar mais um pouco, mas vou deixar para a próxima sessão e tenha um bom final de semana a todos. Mais algum vereador? Nas considerações finais, se tiver que seja rápido. Não tem mais nenhum vereador? Então, colegas vereadores, quero agradecer a Deus em primeiro lugar por mais uma sessão bem calorosa, onde estamos aqui para discutir o bem comum e, claro, dentro de uma racionalidade, que o nosso pensamento aqui seja racional, motivado pela razão e nunca sermos motivados por uma possível emoção. Quero agradecer aos pessoal que vieram aqui
da pastoral ecológica, né? Da pastoral ecológica na pessoa do seu Salvador, onde se mostraram bastante preocupados em relação ao meio ambiente, que é uma questão preocupante, não só em nível municipal, mas em nível internacional. Hoje a questão, os governos, chefes de estados, todos preocupados com a questão das mudanças climáticas, e tudo reflete, como o Salvador falou, lá da base. Um simples ato de plantar, uma simples muda de planta, isso a longo prazo reflete bons resultados, e quem agradece ao nosso meio ambiente. Então, muito obrigado pela presença de vocês, e o recado foi bem transmitido e compreendido. Em relação ao debate do matadouro, né, que foi que entrou em evidência aqui, então, nós como vereador, nós temos sim que nos mostrar preocupado com todos os tipos de situações que acontece aqui no nosso município. E em relação ao matadouro, né, eu vi atentamente o vídeo da vereadora no grupo, né, todos viram. Não há como você negar que foi uma maquiagem, realmente é uma realidade que está agora, né? Não estamos aqui, que o nosso debate ele não seja simplesmente para um critica, o outro apoia, um critica, o outro apoia. Eu não sou muito a favor desse discurso, eu sou a favor do discurso da razão. Então, nós vimos o documento aqui do Ministério Público, realmente houve um pedido de interdição, né, já em anos anteriores, já impedido o funcionamento porque não tinha as condições básicas para o funcionamento do mesmo. Eu sempre, como vereador, até na minha legislatura passada, eu sempre bati nessa tecla de como que essas carnes chegam no município. Quem atesta? Cobrei bastante sobre a questão de vendas de carne meio de ruas, que a gente percebe às sextas-feiras. Então, a carne que chega nos supermercados da nossa cidade, de que forma chega, onde que é feito o abate? Porque o certo, o abate tem que ser feito no matadouro público, atestado por um veterinário. Então, essas questões de saúde pública, a Câmara Municipal, a gestão, tem sim que se mostrar preocupado em relação a isso. E o matadouro hoje se encontra dessa forma, claro que ele não ficou naquela forma da noite para o dia, né? Não ficou da noite para o dia. Então, eu sou a favor que, como o vereador Naldo falou, né, que se tome uma medida drástica, que do jeito que está ali não tem condição de funcionar. Do jeito que está ali, a forma, como nós vimos no vídeo, a forma como aquele suíno, aquele porco estava lá, que, como a vereadora falou, que nós vamos consumir. Então, sinceramente, ali é uma calamidade, a forma como está sendo abatidos os animais ali naquele matadouro. Então, realmente, eu, como vereador, sou super a favor que interdite. Porque não adianta, se você vai fazer um trabalho, não adianta fazer meio termo. Ainda mais quando se trata de saúde pública. Então, sou super a favor que os vereadores falaram, eu acredito que todos são. Então, não tem recurso no momento, né, como o vereador Naldo já falou, que houve já um pedido de recurso via governo do Estado. Então, interdita o matadouro, porque da forma que está, realmente não tem a mínima condição de funcionamento. Porque como que nós vamos consumir essa carne? Da forma, com o abate sendo feito naquelas instalações. Então, é muito interessante também aproveitar aqui a presença do Raul, que faz parte, né, da AGED. Você é servidor da AGED mesmo, né, Raul? É cedido, né? Sempre cedido, né? Você é concursado pelo município, né? Aí é cedido para a AGED. Então, assim, também eu peço até a Secretaria de Agricultura para que nos informe. Já tem um veterinário já nomeado aqui para o município? Tem, né? Já tem um veterinário. Então, isso é muito importante. Porque o próprio veterinário já daria o veredito ao executivo. Não funciona. Não tem a mínima condição de funcionamento.
Então, eu acredito que tem que ser tomada uma medida drástica, interditar o matadouro até que sejam feitas reformas, tendo em vista que a condição que está, né, desde anos passados, hoje, a forma como se encontra não tem condição, não tem a mínima condição de funcionar o matadouro. Eu mesmo já fui lá também, vi, não entrei, porque estava fechadas as portas, apesar de todas quebradas, mas não consegui adentrar, mas realmente não tem a mínima condição. Acredito que essa casa aqui é a favor da interdição, até que se resolva, e aproveitar o gancho do vereador Naldo, peça suporte, ou em Lago da Pedra, ou em Lago dos Rodrigues, para que os animais sejam abatidos lá, porque não tem a mínima condição. Então, colegas vereadores, aqui é como o Salvador falou, somos formadores de opinião, o debate ele é válido, porque todo o nosso debate aqui, ele corrobora para o bom andamento, o crescimento do nosso município. É isso que a gente deseja. Então, vamos desejar que o nosso gestor Deus ilumine, que venha recursos estaduais, federais, para que o nosso município alavanque. É isso que a gente espera. Então, desejo um ótimo final de semana para todos, todas as pessoas que nos assistem virtualmente, os amigos que vieram presencialmente. Então, muito obrigado pela presença. Então, nada mais a acrescentar, declaro encerrada a sessão.